A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Quero mergulhar com você mais fundo nessa prática tão simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Imagine comigo, você acorda pela manhã, talvez o despertador já tenha tocado várias vezes, e tudo que você quer é ficar mais alguns minutos na cama. A cabeça já começa a se encher de preocupações. Como vou resolver aquele problema no trabalho? Será que vou conseguir pagar todas as contas esse mês? E aquela discussão com um amigo ou familiar que ainda não foi resolvida? Isso te soa familiar? O interessante é que a palavra de Deus nos mostra que o início do nosso dia pode ser muito diferente. E é aí que entra a oração. Não estamos falando de algo ritualístico ou complexo, mas sim de um momento de sinceridade e intimidade com Deus. Já parou para pensar? A primeira coisa que você coloca diante de Deus ao acordar vai ser o que Ele vai te ajudar a enfrentar durante o dia. É como se estivéssemos entregando a chave do nosso dia para quem pode abrir todas as portas ou fechar aquelas que nos desviariam do propósito. Agora, pense comigo em exemplos do mundo moderno. Você já ouviu falar de pessoas que fazem meditação pela manhã para alinharem suas energias ou entrarem em harmonia com o universo? São práticas cada vez mais comuns, inclusive nas grandes cidades. Mas a oração vai além, meus irmãos. Ela não busca alinhamento com algo indefinido. Ela te conecta diretamente com o Criador de tudo. E isso faz toda a diferença. Quando você começa o dia orando, você não está apenas em paz, você está em comunhão com Deus, e Ele está preparando o caminho à sua frente. Deixe-me compartilhar uma história que eu vi recentemente. Uma cristã, uma jovem que enfrentava enormes desafios no trabalho, estava à beira de desistir. Todos os dias ela se sentia pressionada, sobrecarregada e achava que não conseguiria lidar com a demanda. Um dia, em meio a toda essa confusão interna, ela decidiu fazer algo simples. Começou a dedicar os primeiros 10 minutos do seu dia a Deus em oração. Ela disse que não fazia longas orações, apenas entregava a Deus tudo o que iria enfrentar naquele dia. Em poucas semanas ela sentiu a diferença. Os problemas não desapareceram, mas a forma como ela os enfrentava mudou completamente. Ela sentia paz, mesmo no meio das dificuldades. Isso é o que acontece quando você entrega a Deus o primeiro momento do seu dia. A oração não remove os desafios, mas fortalece você para enfrentá-los com coragem e fé. Agora imagine essa cena. Você de manhã, no momento de silêncio, enquanto o mundo lá fora já começa a se agitar. A cidade acorda, os carros correm pelas ruas, as preocupações começam a tomar forma, mas ali naquele instante é só você e Deus. E é nesse instante que você entrega a Ele seus medos, ansiedades e desafios. A oração te transforma. Ela prepara sua mente e seu espírito para viver o dia debaixo da graça e da proteção divina. E quando você sai desse momento de oração, é como se você estivesse equipado com uma armadura invisível. Os problemas vêm, mas eles não te atingem da mesma forma. Você sabia que muitas vezes Jesus acordava bem cedo, antes mesmo dos discípulos, para orar? A Bíblia nos conta que ele fazia isso para buscar força, orientação e paz. Se o próprio Filho de Deus dedicava as primeiras horas do dia para estar em comunhão com o Pai, o que nos impede de seguir esse exemplo? Na verdade, é um privilégio poder começar o dia dessa forma. As tempestades da vida vêm e muitas vezes nos pegam de surpresa. Mas quem começa o dia em oração está firme como uma rocha, porque a sua confiança não está em si mesmo, mas em Deus. E isso faz toda a diferença. Agora me diga, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você pega o celular, checa as mensagens ou redes sociais. E se em vez disso, você começasse o dia entregando seus pensamentos a Deus? A oração matinal é uma oportunidade de se desconectar do caos do mundo e se conectar com a paz de Deus. Quando você ora, não é só um hábito, é uma transformação. E eu te convido a experimentar essa transformação todos os dias. E você já teve uma experiência em que a oração mudou seu dia completamente? Se sim, compartilhe nos comentários. E se ainda não, o que te impede de começar amanhã mesmo? Vamos continuar essa conversa, porque ainda temos muito mais para explorar sobre o poder da oração na nossa vida diária. Agora que entendemos o poder de começar o dia em oração, precisamos falar sobre algo que muitas vezes nos desanima, a persistência. Quem nunca se sentiu cansado de orar e não ver respostas? Ou, pior ainda, orar por algo e sentir que Deus não está ouvindo? Acredite, isso é mais comum do que você imagina.
Mas antes de desanimarmos, é importante refletir sobre o que a palavra nos ensina sobre a persistência na oração. Lembra da parábola da viúva persistente? Jesus contou essa história para nos mostrar que devemos orar sempre e nunca desistir. Nessa parábola, uma viúva injustiçada buscava a ajuda de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Ela ia atrás dele constantemente, pedindo justiça, até que o juiz, cansado da insistência dela, resolveu atendê-la. Jesus usou esse exemplo para nos ensinar que se até um juiz injusto atendeu a viúva pela persistência dela, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, não atenderá às nossas orações. Agora, aqui vai uma pergunta que pode mexer com você. Quantas vezes você desistiu de orar por algo porque não viu o resultado que esperava? Talvez você tenha orado por um emprego, pela cura de um ente querido, por um relacionamento, e simplesmente não viu nada mudar. E por mais que seja difícil de admitir, muitas vezes achamos que, porque Deus não respondeu da forma que queríamos, Ele não nos ouviu. Mas será que é isso mesmo? Imagine uma criança pedindo algo aos pais. Se eles disserem não ou esperam um pouco, significa que eles não a amam? Claro que não. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando Deus nos pede para esperar, ou mesmo quando Ele nos dá um não, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Só que muitas vezes não temos paciência para entender o tempo e o propósito dele. E é aqui que entra o grande desafio da persistência. Não se trata apenas de continuar pedindo, mas de confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Você já ouviu falar de testemunhos de pessoas que oraram por anos por algo ou por alguém, e só depois de muito tempo viram a resposta de Deus? Existem muitas histórias assim, e elas nos ensinam que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que o nosso seja limitado. Agora, quero compartilhar com você uma história real. Um amigo próximo orou por anos pela conversão de seu pai. Ele cresceu em um lar onde a fé não era prioridade, e isso o deixava triste. Todos os dias, ele colocava o nome do pai nas suas orações, pedindo para que Deus tocasse o coração dele. Houve momentos em que ele pensou em desistir, afinal, não via mudança nenhuma. Mas sabe o que aconteceu? Depois de quase 20 anos de oração, o pai dele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O tempo parecia longo para o meu amigo, mas para Deus, foi o tempo certo. E essa história me ensina algo precioso. Nunca subestime o poder da oração persistente. Deus está sempre ouvindo, e no tempo dele, as coisas acontecem. Mas será que é fácil esperar? Não, não é. Somos seres humanos impacientes por natureza, e quando estamos vivendo um problema, queremos uma solução imediata. Só que a Bíblia nos ensina a confiar. Em Filipenses 4:6, somos aconselhados a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. Ou seja, a chave está em confiar e continuar buscando sem desanimar. Imagine agora a cena. Você está orando e parece que nada acontece. Mas lá no céu Deus está orquestrando as coisas, preparando as pessoas, as situações e o momento certo para a resposta que você tanto espera. Você não vê, mas Ele está trabalhando. Isso não te traz paz? Saber que Deus está no controle mesmo quando as coisas parecem fora de ordem? E o que podemos fazer enquanto esperamos a resposta? Continuar orando, confiando e principalmente agradecendo. Sim, agradecendo. A gratidão é uma expressão de fé. Quando você agradece a Deus antes mesmo de ver o resultado, você está dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor está no controle e eu te louvo por isso. Isso muda a nossa perspectiva e nos dá força para continuar. Agora pense em algo que você tem orado há muito tempo. Pode ser pela sua família, pela sua saúde ou até mesmo por um sonho que você carrega no coração. E se Deus estiver te dizendo para continuar, e se Ele estiver te pedindo para não desistir? Lembre-se, a oração é uma ponte que nos liga ao céu, e quanto mais oramos, mais fortalecemos essa conexão. Para finalizar este bloco, te convido a refletir. O que tem impedido você de persistir em oração? Talvez seja o cansaço, a frustração ou até mesmo o medo de não ser atendido. Mas hoje, quero te incentivar a não desistir. Continue orando, confiando e acreditando que Deus está ouvindo e no tempo certo, Ele vai agir. Agora que já falamos sobre a importância da persistência na oração, vamos nos aprofundar em outro elemento essencial da nossa caminhada com Deus: a fé e a confiança no Senhor, especialmente quando as circunstâncias parecem contrárias. A fé não é apenas acreditar que Deus existe.
mas confiar que Ele está no controle de tudo, mesmo quando a nossa visão humana não enxerga a solução. Você já ouviu a história de Pedro andando sobre as águas? É uma das passagens mais incríveis do Novo Testamento e nos ensina tanto sobre o poder da fé quanto sobre o perigo da dúvida. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes e logo depois pediu que os discípulos fossem à frente em um barco, enquanto ele se retirava para orar. Já de madrugada, os discípulos estavam no meio do mar, quando avistaram Jesus andando sobre as águas. Assustados, acharam que fosse um fantasma, mas Jesus os tranquilizou dizendo: "Sou eu, não tenham medo." Nesse momento, Pedro, impulsivo como sempre, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E o que Jesus respondeu? Ele disse apenas uma palavra: "Venha." Pedro saiu do barco e, para a surpresa de todos, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando ele reparou no vento forte ao seu redor, começou a afundar. Desesperado, clamou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Essa história é poderosa, não só porque nos mostra que o impossível pode acontecer quando temos fé, mas também porque revela algo muito importante. O momento em que Pedro começou a afundar foi quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a prestar mais atenção nas dificuldades ao redor. Isso acontece com todos nós. Quando focamos mais nas tempestades da vida, os problemas, as dúvidas, os medos, começamos a afundar. Mas quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, podemos andar sobre as águas, isto é, enfrentar qualquer desafio com confiança. Agora, pense em alguma área da sua vida onde você tem se sentido como Pedro. Começou com fé, mas as circunstâncias têm te feito duvidar. Pode ser uma crise financeira, uma dificuldade no casamento, um problema de saúde. Você pode até ter começado acreditando que Deus traria a solução, mas com o passar do tempo, os ventos e as ondas começaram a te desanimar. Isso é normal. Somos humanos. Mas hoje, Jesus está te estendendo a mão e dizendo: "Por que você duvida? Continue acreditando. Eu estou aqui." A fé é um dos maiores presentes que Deus nos deu, mas ela também é como um músculo. Precisa ser exercitada para crescer. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade e decidimos confiar em Deus, estamos fortalecendo esse músculo. E quanto mais forte ele fica, mais prontos estaremos para enfrentar desafios ainda maiores. Uma história pessoal que me vem à mente é a de uma irmã da igreja que conheço. Ela enfrentou um câncer grave e, durante o tratamento, os médicos não davam muitas esperanças de recuperação. Em vez de se desesperar, ela decidiu entregar tudo nas mãos de Deus e confiar no seu plano. Mesmo nos dias mais difíceis, ela mantinha sua fé firme, dizendo: "Deus está no controle, e eu vou confiar nele, aconteça o que acontecer." Depois de um longo tratamento e muitas orações, essa irmã foi completamente curada. Hoje, ela compartilha seu testemunho com todos, mostrando o poder da fé e da confiança em Deus. Isso me faz pensar: quantas vezes enfrentamos situações que parecem sem saída, e nossa primeira reação é o medo ou a dúvida? É nessas horas que precisamos lembrar das promessas de Deus. Em Hebreus 11:1 está escrito: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Ou seja, fé é confiar no que ainda não podemos ver, mas sabemos que vai acontecer porque Deus prometeu. Quando você se sente ansioso ou preocupado, lembre-se de que Deus está no controle. Talvez você esteja passando por uma tempestade agora, e as ondas parecem fortes demais para enfrentar. Mas eu te convido a fazer uma escolha hoje. Manter os olhos fixos em Jesus, assim como Pedro fez no início. Não deixe que os ventos e as dificuldades te façam afundar. Lembre-se de que, mesmo que você comece a afundar, Jesus está ali, pronto para estender a mão e te levantar. E é interessante como muitas vezes as maiores lições de fé vêm nos momentos mais difíceis. Quando tudo está bem, é fácil confiar em Deus. Mas é nas tempestades que nossa fé é realmente testada e fortalecida. E sabe o que é mais incrível? Quando passamos por esses momentos com fé, saímos mais fortes, mais confiantes e mais próximos de Deus. Imagine agora uma cena. Você está em um barco, as ondas estão altas, o vento está forte, e tudo parece fora de controle. Mas, no meio dessa tempestade, você vê Jesus vindo ao seu encontro, andando sobre as águas. Ele te olha nos olhos e diz: "Venha." O que você faz? Você tem duas opções: continuar olhando para a tempestade e ficar paralisado pelo medo, ou colocar sua fé em Jesus, sair do barco e caminhar em direção a Ele. Qual escolha você fará?
Essa pergunta nos leva ao final deste bloco. E antes de seguirmos para o próximo, eu te deixo com essa reflexão. Em que áreas da sua vida você precisa sair do barco e confiar mais em Jesus? Talvez seja a hora de dar um passo de fé, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Às vezes a vida nos leva por caminhos que parecem escuros e confusos, não é mesmo? Todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos perdidos, sem saber como prosseguir. Mas é nesses momentos que a esperança se torna essencial. A esperança não é apenas um desejo de que algo bom aconteça, mas uma expectativa ativa de que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. É como o sol que está atrás das nuvens. Mesmo quando tudo parece nublado, ele continua lá, esperando para brilhar novamente. Um dos personagens bíblicos que melhor exemplifica isso é Jó. Você já parou para pensar na história dele? Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e de repente perdeu tudo. Seus bens, seus filhos, sua saúde. E o que ele fez? Ele não se virou contra Deus. Em meio ao sofrimento, ele manteve a fé e a esperança. Mesmo quando sua esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer, Jó respondeu: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó 2:10. Essa atitude é impressionante. Ele nos ensina que, mesmo nos momentos de maior dor, podemos encontrar força em Deus. A história de Jó é um convite para refletirmos sobre como reagimos nas adversidades. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, é fácil nos deixarmos levar pela amargura e pelo desânimo. Podemos nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ou onde está Deus nessa situação? Contudo, a verdade é que, mesmo quando não entendemos, Deus está ao nosso lado, sustentando-nos. Pense em como a vida de Jó nos mostra que a esperança deve ser alimentada. Ele não apenas manteve sua fé, mas também expressou suas queixas a Deus, orou e buscou respostas. Isso é fundamental. Não precisamos ter todas as respostas para continuar confiando. A fé é muitas vezes um caminho de perguntas, incertezas e, mesmo assim, um compromisso de acreditar que Deus é bom e que Ele tem um plano. E não é só Jó quem nos ensina sobre esperança. Pense também em Davi, que enfrentou gigantes e perseguições. Mesmo quando estava em sua pior fase, ele escrevia salmos que falavam sobre confiar em Deus. Salmo 42, por exemplo, começa com a famosa frase: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Davi não escondia suas emoções. Ele expressava sua dor, mas sempre voltava ao ponto de esperança, lembrando-se das promessas de Deus. Na sua vida, como você tem alimentado a esperança? Muitas vezes as distrações do dia a dia podem nos fazer perder o foco. Com a correria do cotidiano, é fácil se deixar levar pelo estresse e pela pressão. Mas assim como Jó e Davi, precisamos encontrar momentos para parar, orar e lembrar das promessas de Deus. Isso nos ajuda a recobrar a força e a confiança. Vamos imaginar uma situação que pode acontecer com muitos de nós. Você já enfrentou um período em que tudo parecia dar errado? Seja na vida pessoal, profissional ou espiritual, é desafiador, não é? Quando olhamos ao nosso redor, parece que estamos cercados por problemas. Mas nesse momento é crucial lembrar que a esperança é uma escolha. Escolher esperar em Deus, mesmo quando não vemos soluções à vista. E ao longo do caminho, não podemos esquecer de que a esperança é frequentemente acompanhada pela ação. Jó não ficou apenas sentado esperando que as coisas melhorassem. Ele buscou a Deus, manteve suas relações e continuou orando. Da mesma forma, Davi não se contentou em esperar que o gigante fosse derrotado sem fazer nada. Ele tomou uma atitude e enfrentou Golias com sua funda e 5 pedras, confiando que Deus o ajudaria. Então a pergunta que fica é: em quais áreas da sua vida você precisa agir, mesmo em meio à incerteza? Pode ser que você esteja esperando por uma promoção no trabalho, um relacionamento restaurado ou mesmo um milagre na sua saúde. Não se esqueça de que Deus está ao seu lado e Ele está te chamando a dar um passo de fé. Isso pode ser tão simples quanto orar, buscar conselhos de amigos ou até mesmo agir em direção ao seu sonho. E assim, ao olharmos para a vida de homens e mulheres que enfrentaram adversidades, somos lembrados de que a esperança e a perseverança andam de mãos dadas. Muitas vezes é na espera que somos moldados e preparados para o que Deus tem para nós. Portanto, não desista. Mantenha sua esperança viva, continue acreditando e, acima de tudo, mantenha sua fé em Deus. Ao final deste bloco, eu te deixo com uma pergunta provocativa. Qual é o seu próximo passo em direção à esperança?
O que você vai fazer a partir de hoje para cultivar essa esperança e confiança em Deus? Gostaria de orar por você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, venho a Ti neste momento, reconhecendo que a vida pode ser desafiadora e cheia de incertezas. Agradeço por Tua presença constante, mesmo nos momentos de dor e confusão. Senhor, eu sei que a esperança é um presente que vem de Ti, e por isso, peço que a renove em meu coração. Ajuda-me a manter a fé, mesmo quando tudo parece escuro. Que eu possa olhar para Ti e encontrar consolo nas Tuas promessas. Eu Te agradeço por seres meu refúgio e fortaleza, por seres a luz que ilumina meu caminho. Senhor, que eu possa me lembrar das histórias de Jó e Davi, que mesmo em meio a desafios, nunca perderam a fé em Ti. Ajuda-me a encontrar força em Tua palavra e coragem para agir. Peço que nesta oração a minha esperança se renove e que eu tenha a sabedoria de agir conforme a Tua vontade. Que cada dia seja uma nova oportunidade para confiar mais em Ti. Que eu possa buscar a Tua presença em cada decisão e encontrar paz em cada momento de incerteza. Senhor, eu entrego a Ti minhas preocupações, meus medos e minhas ansiedades. Que ao confiar em Ti, eu possa experimentar a verdadeira liberdade que vem de saber que estás no controle. Amém. Agora, vamos resumir brevemente os pontos principais que discutimos. A vida é repleta de desafios e incertezas, mas em meio a essas dificuldades temos a esperança que vem de Deus. Histórias como as de Jó e Davi nos mostram que, mesmo nas tempestades, podemos encontrar força e coragem ao confiar no Senhor. É essencial mantermos nossa fé viva e lembrar que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, Ele sempre está ao nosso lado, pronto para nos guiar e apoiar. Para deixar você pensando, eu quero te perguntar: como você tem alimentado sua esperança em tempos difíceis? Você está disposto a dar passos em direção à confiança plena em Deus? Essa é uma reflexão poderosa que pode transformar a sua perspectiva. Você se sentiu tocado por essas palavras? Estou aqui para te ouvir e saber como esse tema impactou a sua vida. Antes de encerrarmos, quero reforçar a importância de sua participação aqui no nosso canal. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, não esqueça de se inscrever. Isso não apenas ajuda você a não perder nenhum conteúdo que possa fortalecer sua fé, mas também nos motiva a continuar trazendo ensinamentos valiosos. Além disso, deixe um comentário compartilhando suas opiniões ou experiências. Adoramos saber como as palavras de Deus têm tocado o coração de vocês. E se você conhece alguém que precisa de esperança ou que está passando por dificuldades, compartilhe este vídeo. Afinal, juntos, podemos levar a luz de Deus a mais pessoas. A sua interação é fundamental para que possamos crescer como comunidade e continuar espalhando a mensagem de amor e fé. Por fim, ao final deste vídeo, você verá 2 vídeos aparecendo na tela. Um deles pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Então não deixe de escolher. Vamos juntos nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Amém.